O humilde fazendeiro só queria ajudar o jovem Apache ferido que encontrou caído perto da cerca. Ninguém no vilarejo entendeu por que ele ofereceu água, abrigo e silêncio a um desconhecido que todos evitavam. Mas quando o sol nasceu e o primeiro guerreiro surgiu no horizonte, seguido por centenas, o fazendeiro empalideceu, e os vizinhos que zombaram dele recuaram sem acreditar no que viam. E quando o líder Apache desmontou diante dele e pronunciou seu nome, todos prenderam a respiração. E o que veio depois, ninguém ali estava preparado para ouvir. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. Teresa hoje faz 5 anos. Carlos sussurrou para o retrato na parede enquanto o primeiro raio de sol entrava pela janela de madeira. Trovão e eu estamos nos virando como podemos. O cachorro Caramelo levantou a cabeça ao ouvir seu nome, abanando o rabo preguiçosamente no chão de terra batida. A casa simples na fazenda Recanto das Araras despertava junto com seu dono. Carlos Oliveira calçou suas botas gastas e passou a mão pelos cabelos grisalhos. Aos 45 anos, seu rosto já mostrava marcas profundas do sol e do trabalho pesado. Com um suspiro, saiu para o terreiro onde o galo anunciava um novo dia. Vamos, Trovão, o trabalho não espera ninguém. O sol mal tinha nascido quando Carlos já alimentava as galinhas. Os grãos de milho esparramados no chão pareciam ouro sob a luz dourada da manhã. Trovão corria atrás das aves, mais por costume que por interesse. Na pequena cidade de Esperança Verde, no Mato Grosso do Sul, quase todos ainda dormiam. Mas na fazenda, a rotina começava cedo. A mandioca está bonita este ano. Carlos falou sozinho enquanto inspecionava sua plantação. Acho que vamos conseguir um bom preço na feira de sábado. O homem trabalhou até o meio-dia, quando o sol forte o obrigou a buscar sombra. Sentou-se no banco da varanda com um copo d'água e um pedaço de pão. Trovão deitou-se aos seus pés ofegante. Carlos, você está aí? Uma voz feminina cortou o silêncio da tarde. Dona Conceição, uma senhora de cabelos brancos e sorriso fácil, aproximava-se pelo caminho de terra. Trazia uma cesta coberta com um pano colorido. Boa tarde, Dona Conceição. A senhora veio mais cedo esta semana. Fiz um bolo de fubá que ficou uma delícia. Pensei que poderíamos tomar um café juntos. Carlos sorriu levemente. Dona Conceição tinha sido professora na cidade e agora, aposentada, visitava-o toda semana. Era uma das poucas pessoas com quem ele conversava além dos compradores na feira. A senhora é muito gentil. Vou colocar água no fogo. Na cozinha simples, Carlos acendeu o fogão a lenha enquanto Dona Conceição arrumava a mesa. E como vai seu coração, Carlos? Já foi ao médico em Campo Grande? Carlos desviou o olhar incomodado. Estou bem. Não tenho tempo para médicos agora. A cerca dos fundos precisa de conserto e a época de colheita está chegando. Dona Conceição suspirou. Teimoso como seu pai, José Oliveira. Ele também nunca cuidava da saúde. E morreu num hospital mesmo assim. Carlos respondeu, sua voz baixando. Prefiro morrer aqui, na minha terra. Eles sentaram-se para comer o bolo, enquanto o Trovão observava esperançoso por um pedaço. Você soube das novidades na cidade? Dona Conceição perguntou, mudando de assunto. A madeireira Progresso está crescendo. Compraram mais máquinas. O prefeito Rogério diz que vai gerar empregos, mas... Dizem que estão derrubando árvores nas terras dos índios guaranis. Ontem mesmo, o delegado Jurandir levou 2 índios presos porque protestaram na frente da prefeitura. Carlos balançou a cabeça, mas não comentou. Preferia ficar longe dos problemas da cidade. Teresa sempre dizia que você deveria se importar mais com essas coisas. Dona Conceição comentou suavemente. Carlos olhou para o retrato na parede. Teresa sorrindo, com seu vestido florido, no dia do casamento deles. 20 anos atrás, na pequena igreja de Esperança Verde. Teresa se importava com tudo e com todos. Eu só sei cuidar da terra. Quando Dona Conceição foi embora, o sol já se punha no horizonte. Carlos voltou ao trabalho, consertando ferramentas no pequeno galpão. Sabe, Trovão,
Às vezes me pergunto o que Teresa diria sobre esta vida que levamos. Só nós dois nesta fazenda grande. O cachorro inclinou a cabeça como se entendesse. Mais tarde, deitado em sua cama simples, Carlos ouviu o som distante de motosserras. Mesmo longe, o barulho parecia cada vez mais próximo de suas terras. Fechou os olhos, tentando não pensar no amanhã. Em Esperança Verde, os conflitos cresciam, mas Carlos só queria paz em seu pequeno mundo. Trovão latiu do lado de fora, alertando para algum animal selvagem. Carlos suspirou. Amanhã seria outro dia de trabalho, começando antes do sol nascer, como sempre foi desde que ele se lembrava. A chuva começou durante a madrugada. Carlos acordou com o barulho das gotas pesadas batendo no telhado de zinco. Trovão entrou correndo pela porta da cozinha, molhado e agitado. "Calma, amigo, é só chuva", Carlos falou, passando a mão na cabeça do cachorro. Durante toda a manhã, a água caiu sem parar. O céu escuro não dava sinais de que o tempo melhoraria. Carlos ficou em casa organizando sementes e consertando ferramentas. Quando a chuva diminuiu um pouco, na metade da tarde, ele decidiu verificar os estragos. "Vamos ver como estão as cercas dos fundos, Trovão. Aposto que o vento derrubou alguma parte." Vestindo uma capa de chuva velha, Carlos caminhou pela propriedade. A terra estava molhada e escorregadia. Seus pés afundavam na lama enquanto ele seguia para os limites de sua fazenda, onde a mata ficava mais fechada. Como esperava, um pedaço da cerca estava caído. "Droga, preciso consertar isso antes que o gado do seu Joaquim invada minha plantação." Carlos começou a trabalhar, martelando as tábuas molhadas. A chuva voltou, mais forte agora. Mesmo assim, ele continuou. Foi quando escutou um som diferente. Um gemido fraco vindo do barranco próximo à cerca. "Tem alguém aí?" Carlos chamou, parando o trabalho. Ouviu novamente. Um gemido de dor, humano. Trovão também ouviu e correu na direção do som, latindo. Carlos o seguiu até a beirada de um pequeno barranco. Ali, caída entre folhas e lama, estava uma jovem. Seu corpo magro tremia de frio. Tinha ferimentos nas pernas e um corte na testa. "Meu Deus!" Carlos desceu o barranco com cuidado. "Você está me ouvindo, moça?" A jovem abriu os olhos por um instante, depois os fechou novamente. Carlos notou seus traços indígenas e as roupas tradicionais, agora sujas e rasgadas. Sem pensar duas vezes, ele a pegou nos braços. Uma dor aguda atravessou seu peito, seu coração protestando com o esforço. Mas Carlos ignorou. "Aguenta firme, vou te levar para um lugar seco." O caminho de volta para casa foi difícil. A chuva não parava e a moça, embora magra, pesava em seus braços. Várias vezes Carlos precisou parar, respirar fundo e continuar. Trovão andava ao seu lado como se entendesse a gravidade da situação. Quando finalmente chegou em casa, Carlos colocou a jovem em seu sofá. Acendeu o fogão a lenha para aquecer o ambiente e buscou toalhas limpas. Com cuidado, limpou o rosto dela e os ferimentos nas pernas. "Parece que você correu muito pelo mato, moça. Tem arranhões por toda parte." Carlos preparou uma cama improvisada, colocando cobertores no sofá. Fez um curativo na testa da jovem e cobriu suas pernas feridas com panos limpos. Depois, fez uma sopa simples com legumes de sua horta. O cheiro da comida encheu a pequena casa. Já era noite quando a jovem finalmente acordou. Seus olhos se abriram assustados, e ela tentou se levantar de um pulo. "Onde estou? Quem é você?" Ela perguntou em português perfeito, olhando ao redor com desconfiança. "Calma, moça, você está segura." Carlos falou com voz baixa e tranquila. "Meu nome é Carlos Oliveira. Encontrei você desmaiada perto da cerca da minha fazenda. Você estava ferida, então trouxe você para minha casa." A jovem olhou para seus ferimentos, depois para Carlos. "Obrigada," ela disse ainda cautelosa. "Meu nome é Yara Tupã." "Você está com fome, Yara?" "Fiz uma sopa." Ela concordou com a cabeça. Carlos trouxe uma tigela fumegante e colocou nas mãos dela. "Por que você estava machucada daquele jeito? Alguém fez isso com você?" Carlos perguntou depois que ela comeu um pouco.
Yara hesitou. Então decidiu confiar nele. Eu sou da aldeia Ive-Porã, Guarani. Meu pai é o cacique Tupã. Ela falou, colocando a tigela de lado. Homens da madeireira. Progresso invadiram nossas terras. Estão cortando árvores dentro da reserva, árvores sagradas para meu povo. Eles também jogam veneno nos rios. E você se machucou tentando impedir isso? Não. Yara abaixou a cabeça. Eu tentei conseguir provas. Fui sozinha fotografar as máquinas trabalhando dentro da reserva. Eles me viram e me perseguiram. Corri muito, mas me machuquei nas pedras e nos espinhos. Trovão se aproximou e colocou a cabeça no colo de Yara. Ela sorriu pela primeira vez e acariciou o cachorro. Ele gostou de você, Carlos comentou. Trovão não costuma gostar de estranhos. Os animais sentem em quem podemos confiar. Yara respondeu. Então, com cuidado, tirou um celular do bolso de sua calça. Consegui tirar algumas fotos antes de fugir. E encontrei algo mais importante. Ela mostrou a Carlos imagens das máquinas derrubando árvores. Depois, fotos de documentos. São papéis que provam que a madeireira está pagando pessoas importantes na cidade. O prefeito, o delegado, todos recebem dinheiro para deixar eles destruírem nossas terras. Carlos olhou as fotos com preocupação. A chuva continuava caindo lá fora, isolando a fazenda do resto do mundo. Naquele momento, ele percebeu que sua vida tranquila havia acabado. Carlos guardou o celular de Yara em um lugar seguro, dentro de uma lata de biscoitos vazia. Estas provas são perigosas, Yara. Precisamos ter cuidado. Yara concordou com a cabeça. Obrigada por me ajudar. Não conheço mais ninguém na cidade que eu possa confiar. Eles conversaram até tarde e Carlos preparou um café para afastar o sono. Pela primeira vez em muito tempo, a casa do fazendeiro estava cheia de palavras. Quando o dia amanheceu, a chuva finalmente parou. Carlos saiu para tratar dos animais. Trovão ficou dentro de casa, como se quisesse proteger Yara. O sol mal tinha nascido quando Carlos ouviu o barulho de um carro se aproximando. Quem pode ser a esta hora? Murmurou, largando o balde de ração das galinhas. Uma caminhonete vermelha parou no terreiro. Dela desceram Antônio Ferreira, dono do mercado da cidade, e seu filho Marcos, um rapaz de 20 e poucos anos. Bom dia, Carlos, gritou Antônio, caminhando em direção ao fazendeiro. Vim trazer seu pedido de farinha e feijão. Mas eu não fiz pedido nenhum, Antônio. Carlos respondeu desconfiado. Antônio chegou mais perto e baixou a voz. Na verdade, vim avisar você. A cidade inteira está falando que você está escondendo uma índia em sua casa. Como souberam tão rápido? Carlos perguntou surpreso. Joaquim viu você carregando alguém nos braços ontem, da estrada. Contou para a esposa, que contou para a dona Marta do salão, que contou para todo mundo, explicou Antônio. Você está maluco, Carlos? Trazendo uma índia para sua casa? Essas pessoas são perigosas. Dizem que eles estão causando problemas com as madeireiras. Você vai acabar se metendo em confusão. Carlos cruzou os braços. Ela é só uma menina ferida, Antônio. Não podia deixá-la morrer na chuva. Marcos, que tinha ficado perto do carro, se aproximou. Pai, deixa o seu Carlos em paz. Ele fez o certo. Antônio lançou um olhar irritado para o filho. Você não entende nada, moleque. Se a madeireira fechar por causa desses índios, metade da cidade fica sem emprego, incluindo os 3 rapazes que trabalham no nosso mercado. Nesse momento, Yara apareceu na janela da casa. Estava usando uma camisa grande de Carlos e observava a conversa com atenção. Olha ela lá, Antônio apontou. Estou dizendo, Carlos, mande essa índia embora antes que você tenha problemas. Antes que Carlos pudesse responder, outro carro chegou. Era a Dona Conceição, carregando uma cesta. Bom dia a todos, ela cumprimentou, descendo do carro com dificuldade. Carlos, soube que você está cuidando de uma jovem ferida. Trouxe algumas ervas medicinais que podem ajudar. Antônio balançou a cabeça. Você também, Conceição? Achei que tinha mais juízo. O juízo que tenho me diz para ajudar quem precisa, Antônio, respondeu a senhora, passando por ele sem parar. Carlos, posso entrar? Quero conhecer a moça. Carlos concordou e Dona Conceição entrou na casa. Antônio ainda tentou argumentar mais um pouco,
mas acabou desistindo. Vamos, Marcos. Deixa esse teimoso se meter em confusão sozinho. Quando eles foram embora, Carlos entrou em casa. Dona Conceição já estava conversando com Iara, examinando seus ferimentos. Estes cortes estão inflamados. Vou fazer uma pasta com estas ervas que vai ajudar a curar mais rápido, dizia a senhora. Obrigada, Iara respondeu, parecendo mais confortável com a presença da mulher mais velha. Dona Conceição foi professora na aldeia há muitos anos, explicou Carlos. Ela conhece seu povo. Sim, e tenho muito respeito pelos guaranis, completou a senhora. Seu pai ainda é o cacique Tupã? Iara arregalou os olhos. Sim, a senhora conhece meu pai? Conheci quando ele era mais jovem, um homem sábio. A conversa foi interrompida pelo som de uma viatura. O delegado Jurandir estacionou em frente à casa. Era um homem gordo, de bigode grosso e expressão severa. Carlos Oliveira, chamou da cerca. Preciso falar com você. Carlos saiu, fechando a porta atrás de si. Bom dia, delegado. Em que posso ajudar? Recebi informações de que você está abrigando uma índia da reserva Guarani. É verdade? Estou ajudando uma jovem que encontrei ferida. Carlos respondeu com calma. Qual é o problema nisso? O delegado se aproximou. O senhor não entende o que está fazendo. Esses índios estão atrapalhando o progresso da nossa cidade. A madeireira Progresso gera muitos empregos. A lei não diz que devemos ajudar pessoas feridas, independente de quem sejam? Perguntou Carlos, olhando diretamente nos olhos do delegado. Olha aqui, Carlos. Jurandir baixou a voz. O prefeito Rogério está preocupado com esta situação. Ele me pediu para resolver isso de forma amigável. Por que não deixa a índia na delegacia? Nós cuidaremos dela. Sinto muito, delegado. Ela fica aqui até se recuperar totalmente. O delegado ficou vermelho de raiva, mas controlou-se. Você vai se arrepender dessa decisão, Carlos. Muito bem. Estou de olho nesta fazenda. Quando o delegado partiu, Carlos voltou para dentro. Dona Conceição e Iara o olhavam com preocupação. Temos que ser cuidadosos, disse Dona Conceição. O delegado Jurandir sempre fez o que os poderosos da cidade mandam. Iara baixou os olhos. Estou trazendo problemas para você. Carlos sentou-se ao lado dela. Não se preocupe. Teresa, minha esposa, sempre dizia que fazer o certo vale qualquer sacrifício. Quando Dona Conceição foi embora, o sol já estava alto no céu. Carlos fechou todas as janelas da casa e disse para Iara: precisamos criar um sinal. Se alguém perigoso vier, você deve se esconder no porão. É pequeno, mas seguro. Eles praticaram o sinal algumas vezes. À noite, sentados na varanda dos fundos onde ninguém podia vê-los, Iara ensinou a Carlos palavras em Guarani enquanto olhavam as estrelas. Jazi significa lua em Guarani, disse Iara apontando para o céu. E aquela estrela brilhante é Mboitatá. Carlos repetia as palavras com dificuldade, fazendo Iara sorrir. A noite estava agradável após a chuva do dia anterior. Enquanto isso, a 20 quilômetros dali, no escritório da madeireira Progresso, Geraldo Brito batia com força na mesa. Como assim vocês não conseguiram pegar a índia? Ela é só uma menina. Geraldo era um homem alto, de barba bem aparada e olhar frio. Usava uma camisa cara e um relógio dourado no pulso. Em frente a ele, 2 funcionários pareciam nervosos. Chefe, nós procuramos por toda parte. Ela sumiu na chuva, explicou um deles. Aquela garota tem fotos e documentos que podem acabar com a gente. O prefeito e o delegado estão em pânico, Geraldo gritou. Vocês têm que encontrá-la. Nesse momento, um terceiro homem entrou na sala. Chefe, tenho informações. Um fazendeiro chamado Carlos Oliveira levou uma jovem indígena para sua casa ontem. Geraldo sorriu. Onde fica essa fazenda? Chama-se Recanto das Araras. Fica na estrada velha, depois do rio. Ótimo. Amanhã vamos dar uma olhada nesse lugar. Se a Índia estiver lá, resolvemos tudo de uma vez. Na manhã seguinte, Carlos acordou cedo como sempre. Encontrou Iara já de pé, varrendo a cozinha. Seus ferimentos estavam melhorando graças às ervas de Dona Conceição. Não precisa fazer isso, disse Carlos. Quero ajudar. Você cuidou de mim. Agora vou retribuir, respondeu Iara. Depois do café, Carlos mostrou a horta para Iara. Ela se abaixou e tocou a terra. Você plantou tudo muito perto.
Na nossa aldeia colocamos as plantas amigas juntas, mas com espaço entre elas. Plantas amigas? Carlos perguntou. Sim, plantas que ajudam umas às outras. Milho, feijão e abóbora, por exemplo. O milho cresce alto, o feijão sobe pelo milho e a abóbora cobre o chão, protegendo a terra. Carlos escutou com interesse. Pode me ensinar a fazer isso? Yara sorriu e começou a reorganizar um canteiro. Carlos observou como suas mãos pequenas trabalhavam com habilidade. Meu pai me ensinou tudo sobre plantas desde criança, explicou ela. Seu pai deve ser um homem sábio, comentou Carlos. Ele é. Lutou muito pela demarcação das nossas terras. Demorou 10 anos, mas conseguimos. Agora a madeireira quer destruir tudo. Enquanto trabalhavam juntos, Carlos notou que seu velho trator precisava de conserto. Começou a mexer no motor e Yara se aproximou, curiosa. Posso ajudar? Você entende de motores? Carlos perguntou surpreso. Aprendi com meu tio. Ele conserta os geradores da aldeia. Em pouco tempo, Yara tinha as mãos sujas de graxa e ajudava Carlos a trocar peças do motor. Quando terminaram, Carlos teve uma ideia. Quer aprender a dirigir o trator? Pode ser útil saber. Os olhos de Yara brilharam. Sim, na aldeia só os homens dirigem os tratores. Sempre quis aprender. Carlos ensinou os controles básicos e deixou Yara tentar. Depois de algumas tentativas, ela conseguiu fazer o trator andar em linha reta pelo campo. Seu sorriso era enorme. Consegui, gritou ela. Carlos sorriu também, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Alegria. À tarde, Marcos apareceu sozinho na fazenda. Olhava nervoso para todos os lados. Carlos e Yara, preciso falar com vocês, disse ele, entrando rapidamente na casa. Ouvi uma conversa no mercado. Geraldo Brito, o gerente da madeireira, descobriu que Yara está aqui. Ele estava falando com 2 homens sobre vir verificar a fazenda. Carlos ficou sério. Quando? Não sei ao certo, mas parecia que seria em breve. Vocês precisam ter cuidado. Por que está nos ajudando? Perguntou Yara desconfiada. Marcos olhou para o chão. Meu pai sempre trabalhou com o pessoal da madeireira, mas eu não concordo com o que fazem. Já fui à reserva escondido. Vi a beleza daquele lugar, conheci pessoas da sua aldeia. Carlos colocou a mão no ombro do rapaz. Obrigado pelo aviso, Marcos. É um bom garoto. Quando Marcos foi embora, Carlos e Yara jantaram em silêncio. A notícia havia trazido preocupação. Depois da refeição, sentaram-se na varanda para olhar as estrelas novamente. Carlos, Yara falou baixinho. Me conte sobre Teresa. Carlos ficou surpreso com a pergunta, mas sentiu vontade de falar. Teresa era alegria. Ela cantava enquanto cozinhava. Plantava flores por toda parte. Nós nos conhecemos na igreja. 6 meses depois, estávamos casados. Vocês tiveram filhos? Yara perguntou. Carlos engoliu seco. Não, tentamos por muitos anos. Era nosso maior sonho, mas não aconteceu. Quando Teresa morreu, 5 anos atrás, essa casa ficou vazia. Só eu e Trovão. Yara pegou a mão de Carlos. Obrigada por me contar. Na nossa cultura, compartilhar tristezas diminui a dor. Carlos sentiu os olhos úmidos. Era a primeira vez que falava sobre isso desde a morte de Teresa. Olhando para Yara, percebeu que sua vida estava mudando de uma forma que não esperava. Na manhã seguinte, Carlos acordou sentindo-se diferente. Falar sobre Teresa tinha sido difícil, mas também trouxe um alívio que ele não esperava. Os dias seguintes passaram tranquilos na fazenda. Yara, agora com os ferimentos quase curados, ajudava Carlos em todas as tarefas. No terceiro dia, eles trabalhavam juntos na horta. Yara mostrava a Carlos como plantar sementes do jeito guarani quando o trovão começou a latir freneticamente. Alguém está vindo, Carlos disse, levantando-se. Um carro se aproximava rapidamente pela estrada de terra. Era Marcos novamente dirigindo a caminhonete do pai. Ele freou bruscamente e saltou do veículo, ofegante e com o rosto vermelho. Carlos, você precisa fugir. Os homens da madeireira descobriram que a Índia está aqui. Eles vão destruir sua fazenda. Acalme-se, Marcos. Carlos respondeu, fazendo-o entrar na casa.
Explique direito. Marcos tomou um copo d'água e continuou. Geraldo Brito reuniu 8 homens armados. Ouvi tudo escondido no depósito do mercado. Eles vêm com 2 caminhonetes. Vão dizer que é uma operação oficial, com a ajuda de 2 policiais corruptos. Quando? Perguntou Yara, preocupada. Esta madrugada, por volta das 4 horas. Querem pegar vocês de surpresa. Carlos pensou por um momento. Sentiu uma pontada no peito, mas ignorou. Você precisa sair daqui, Carlos, insistiu Marcos. Leve Yara para um lugar seguro. Talvez para a casa da Dona Conceição. Esta fazenda é tudo o que tenho, respondeu Carlos firme. Foi do meu pai e do pai dele antes. Não vou deixá-la. Yara observou Carlos por um momento e então pediu. Posso usar seu telefone? Carlos assentiu. Yara pegou o telefone fixo da cozinha e discou um número de memória. Falou rapidamente em guarani, depois em português. Sim, na fazenda Recanto das Araras, depois do rio. Ela desligou e olhou para Carlos. Meu povo virá ao amanhecer. Não tenha medo. Quem você chamou? Perguntou Carlos. Meu pai, o cacique Tupã. Marcos parecia nervoso. O que vamos fazer até lá? Eles chegam antes do seu povo. Vamos preparar a fazenda, respondeu Yara com determinação. Os 3 começaram a trabalhar rapidamente. Carlos e Marcos usaram o trator para criar uma barreira de troncos no início da estrada. Yara sugeriu desviar a água do córrego para criar uma área de lama na entrada da propriedade. Isso vai dificultar a chegada dos carros, explicou ela. Dentro da casa, esconderam ferramentas que poderiam servir como armas. Carlos pegou sua espingarda velha, que usava apenas para espantar animais selvagens. Não quero machucar ninguém, ele disse. É só para assustar, concordou Yara. Carlos sentiu outra pontada forte no peito e precisou se sentar por um momento. Respirou fundo, tentando esconder o desconforto. Mas Yara percebeu. Seu coração está doendo, não é? Carlos tentou negar, mas Yara insistiu. Não minta para mim. Vi como você segura o peito quando acha que ninguém está olhando. É só um incômodo. Nada grave. Vou preparar um chá com ervas que aprendi com nosso pajé. Vai ajudar. Enquanto Yara preparava o chá, Marcos continuou ajudando a fortalecer as janelas da casa. No final da tarde, Dona Conceição também chegou trazendo comida e remédios. Soube pelo meu sobrinho que trabalha no posto de gasolina. Geraldo abasteceu 2 caminhonetes e comprou galões extras. Isso não é bom, ela contou. Com a chegada da noite, a tensão aumentou. Carlos separou documentos importantes, fotos de Teresa e outras lembranças em uma caixa pequena. O que está fazendo? Perguntou Dona Conceição. Só precaução. Vou enterrar isso sob a mangueira. Se acontecer algo com a casa... Carlos não terminou a frase. Saiu para enterrar a caixa enquanto Marcos e Dona Conceição preparavam a cozinha. Yara o seguiu. Toma, ela disse, entregando-lhe o chá. Beba tudo. Carlos obedeceu. O líquido tinha gosto amargo, mas trouxe alívio quase imediato para seu peito. Quando voltaram para a casa, todos estavam sentados na sala, silenciosos. A noite havia caído completamente. Devia tentar dormir um pouco, sugeriu Dona Conceição. Precisamos estar alertas de madrugada. Mas ninguém conseguia relaxar. Carlos foi até o quarto e voltou com algo nas mãos. Um violão velho, empoeirado. Era de Teresa. Ele explicou sentando-se na varanda. Não toco desde que ela se foi. Carlos começou a dedilhar o instrumento. Depois de alguns ajustes, uma melodia suave encheu o ar da noite. Yara sorriu e sentou-se ao lado dele. É bonito, ela disse. Teresa cantava enquanto eu tocava, explicou Carlos continuando a música. Marcos e Dona Conceição juntaram-se a eles na varanda. Os 4 ficaram ali, ouvindo música sob as estrelas, esperando. Era um momento de paz antes da tempestade que viria com o amanhecer. A música de Carlos trouxe um momento de paz. Enquanto o relógio da cozinha marcava as horas, eles se revezaram para descansar. Yara e Carlos ficaram no primeiro turno de vigia. Obrigada por tocar, disse Yara. Música sempre acalma o espírito.
Por volta das 2 horas da madrugada, acordaram Marcos e Dona Conceição. Todos tomaram café forte e prepararam-se. Trovão estava inquieto, andando de um lado para outro. Ele sente que algo vai acontecer, explicou Carlos, acariciando o cachorro. Às 4 horas da manhã, o céu ainda estava escuro. O silêncio da madrugada foi quebrado pelo som de motores se aproximando. Eles chegaram, sussurrou Marcos, olhando pela janela. 3 caminhonetes pararam em frente à fazenda Recanto das Araras. Faróis potentes iluminaram a casa. 8 homens armados desceram dos veículos. Na frente deles estava Geraldo Brito, usando uma jaqueta cara e botas de couro. Fiquem aqui dentro, Carlos disse aos outros. Vou falar com eles. É perigoso, protestou Dona Conceição. Esta é minha casa, tenho que protegê-la. Carlos pegou sua espingarda velha e saiu para a varanda. Trovão o seguiu, rosnando para os invasores. Carlos tremia por dentro, mas sua voz saiu firme. Não há ninguém aqui além de mim. Por favor, vão embora da minha propriedade. Geraldo Brito deu alguns passos à frente. A luz da lua mostrava seu sorriso cruel. Onde está a Índia? Ela tem algo que nos pertence. Não sei do que está falando, respondeu Carlos. Geraldo riu e olhou para seus homens. Peguem o velho e revirem a casa. Se encontrarem a Índia, tragam ela viva. Precisamos das fotos que ela tirou. Os homens avançaram, mas pararam quando ouviram um som grave e contínuo vindo da floresta ao redor. Era o som de tambores, cada vez mais alto. O que é isso? Perguntou um dos homens assustado. De repente, o horizonte começou a se encher de silhuetas. Eram dezenas, depois centenas de pessoas saindo da mata. Homens, mulheres e jovens guaranis, com rostos pintados para a guerra e carregando lanças e arcos. Meu Deus, murmurou Marcos, olhando pela janela. São centenas deles. Os homens da madeireira recuaram para perto dos veículos. Geraldo puxou uma arma. Não tenham medo, são apenas índios. Mas não eram apenas dezenas ou centenas. Eram mais de 1000 guaranis que cercaram completamente a propriedade. Os homens armados tentaram fugir, mas encontraram mais guaranis bloqueando a estrada. Um cavaleiro montado em um cavalo branco avançou até o centro do terreiro. Era um homem de meia idade, com cabelos longos e negros, e uma expressão que misturava sabedoria e força. Usava um cocar de penas coloridas e pinturas tribais no peito. Quem é Carlos Oliveira? Perguntou o homem em português claro. Carlos deu um passo à frente, ainda surpreso com tudo o que acontecia. Sou eu, senhor. O homem desceu do cavalo com um movimento ágil. Aproximou-se de Carlos e, para a surpresa de todos, ajoelhou-se diante dele. Eu sou Tupã, cacique dos Guaranis de Iviporã e pai de Iara. Você salvou minha filha quando muitos a teriam abandonado. Você a protegeu quando sua própria segurança estava em risco. O povo Guarani nunca esquece um ato de bondade. Um a um, os guerreiros Guarani também se ajoelharam, criando uma cena impressionante sob a luz do amanhecer. Carlos ficou sem palavras. Nesse momento, Iara saiu correndo da casa e abraçou o pai. Pai, você veio com toda a aldeia. Não só nossa aldeia, filha. Quando soubemos que você estava em perigo, chamei nossos irmãos de outras 5 aldeias. Nenhum Guarani fica sozinho quando precisa de ajuda. Geraldo tentou aproveitar a distração para fugir, mas foi rapidamente cercado por guerreiros. O que fazemos com eles, cacique? Perguntou um dos Guaranis, apontando para os homens da madeireira. Amarrem-os. A Polícia Federal já está a caminho. Nosso amigo em Brasília cuidou disso. Tupã explicou a Carlos. Um dos nossos anciões tem contatos no governo federal. Ele ligou para denunciar a invasão da reserva e o ataque a esta fazenda. Quando o sol começou a nascer, 2 helicópteros da Polícia Federal pousaram no campo ao lado da fazenda. Agentes armados desceram e assumiram o controle da situação. Os homens da madeireira, incluindo Geraldo Brito, foram algemados e levados. Um agente mais velho, de cabelos grisalhos, aproximou-se do cacique Tupã e o cumprimentou com respeito. Recebemos as denúncias, cacique, e também as provas que sua filha conseguiu. Vamos investigar tudo. Tupã acenou com a cabeça e voltou-se para Carlos. Sua coragem salvou não apenas minha filha, mas também nossas terras sagradas. Carlos,
Ainda assimilando tudo o que aconteceu, olhou para a multidão de guaranis que cercava sua pequena fazenda. O sol iluminava os rostos pintados e as lanças decoradas. Era uma visão que ninguém em Esperança Verde jamais esqueceria. Dona Conceição e Marcos saíram da casa, maravilhados com a cena. Trovão corria entre os guaranis, recebendo o carinho de todos. "O que acontece agora?" Carlos perguntou a Tupã. "Agora, Carlos Oliveira, você se tornou parte da família Guarani. E nós protegemos nossa família." Nos dias que se seguiram, a fazenda Recanto das Araras transformou-se no centro das atenções. Policiais federais montaram uma base temporária no galpão de Carlos para investigar as provas coletadas por Iara. "Estas fotos e documentos são muito importantes", explicou o agente Silva a Carlos, mostrando as imagens no celular de Iara. "Provam que a madeireira Progresso não só invadia terras indígenas, mas também subornava autoridades locais. Os documentos fotografados por Iara mostravam pagamentos mensais ao prefeito Rogério Mendes e ao delegado Jurandir, além de outros funcionários públicos." "Quanto tempo eles ficarão presos?" perguntou Iara. "Se tudo correr bem, muitos anos", respondeu o agente. "Geraldo Brito já está negociando uma delação premiada. Ele quer redução de pena em troca de revelar nomes de empresários mais poderosos envolvidos no esquema." Na manhã do terceiro dia após o confronto, um jornalista de Campo Grande chegou à fazenda. Era um homem jovem, de óculos, carregando uma câmera profissional. "Bom dia, meu nome é Rafael Santos, do jornal A Verdade. O cacique Tupã me contatou sobre esta história incrível." Carlos, desconfortável com a atenção, tentou se esquivar, mas Tupã insistiu. "Precisamos que as pessoas saibam o que aconteceu aqui, Carlos. Sua coragem deve ser exemplo." Rafael entrevistou Carlos, Iara e o cacique. Tirou fotos da fazenda e dos guaranis que ainda estavam acampados nas terras de Carlos. "Esta reportagem vai para a primeira página", disse Rafael animado. "Já tenho o título: O Fazendeiro Amigo dos Índios. A história de coragem que uniu dois mundos." 2 dias depois, a notícia explodiu. Jornalistas de todo o Brasil chegaram à Esperança Verde. A pequena cidade nunca vira tanta movimentação. Naquela mesma tarde, a Polícia Federal encontrou o prefeito Rogério e o delegado Jurandir tentando fugir pela rodovia que leva ao Paraguai. Ambos foram presos e levados para Campo Grande. Em Esperança Verde, os moradores reagiram de formas diferentes. No mercado de Antônio, as opiniões se dividiam. "Eu sempre desconfiei daquele prefeito", dizia Dona Marta do salão de beleza. "Muito carro novo para pouco salário." "E os empregos da madeireira? O que vai acontecer conosco?" perguntava um funcionário preocupado. Antônio, que antes criticara Carlos, agora mudava de opinião. "Meu filho Marcos estava certo. Aquele Geraldo Brito era um criminoso. Carlos é um homem honesto. Sempre foi." Na escola municipal, Dona Conceição organizou uma reunião aberta. Pela primeira vez, moradores da cidade e membros da aldeia Guarani sentaram-se juntos para conversar. "Precisamos nos ouvir", dizia Dona Conceição. "Por anos, acreditamos em mentiras sobre nossos vizinhos indígenas." Um ancião guarani de cabelos brancos levantou-se com a ajuda de seu bastão. "Nosso povo vive nestas terras há séculos. Não somos contra o progresso, somos contra a destruição. A floresta é nossa casa e também pode ser casa de vocês." As crianças indígenas contaram histórias sobre suas tradições. Jovens da cidade ouviram fascinados. Pontes começavam a ser construídas entre os dois povos. Enquanto isso, na fazenda, Carlos evitava toda a atenção. Preferia ficar no campo, cuidando de seus animais. Iara notou que ele respirava com dificuldade. "Carlos, seu coração está piorando, não está?" Carlos tentou negar, mas uma forte dor no peito o fez sentar-se. "Não é nada", ele insistiu. "Pare de ser teimoso", Iara repreendeu. "Vou pedir para o pajé Nhanderu vir vê-lo. Ele conhece remédios que podem ajudar." "Não preciso de pajé nenhum", Carlos resmungou. "Estou bem." Mas na manhã seguinte, Iara chegou com um homem muito velho, de pele enrugada e olhos profundos. Era Nhanderu, o pajé da aldeia. "Este é o homem que salvou minha vida", Iara apresentou.
Nhanderu olhou profundamente nos olhos de Carlos, depois colocou a mão no peito dele. Seu coração está triste e cansado, disse o pajé. Guarda muita dor há muitos anos. Carlos ficou surpreso com a precisão do diagnóstico. Nhanderu abriu uma bolsa de couro e retirou ervas e raízes. Faça este chá 3 vezes ao dia. Depois precisamos conversar sobre o hospital. Medicina Guarani e medicina do homem branco podem trabalhar juntas. Relutante no início, Carlos aceitou a xícara que o pajé ofereceu. O líquido era amargo, mas trouxe alívio imediato. Obrigado, murmurou Carlos. Nhanderu sorriu. Você salvou a neta do meu melhor amigo. Agora é nossa vez de salvar você. Naquela tarde, enquanto Carlos descansava, Tupã trouxe notícias. O Ministério Público Federal abriu investigação contra todas as madeireiras da região. Vão verificar se outras também invadem terras protegidas. E o que acontece com Esperança Verde? Muitas pessoas trabalham nessas empresas, perguntou Carlos. Por isso vim falar com você, respondeu Tupã. Tenho uma ideia que pode ajudar tanto meu povo quanto sua cidade. Precisamos unir forças para criar algo novo aqui. A ideia é transformar sua fazenda em um lugar de encontro entre nossos povos, explicou Tupã, sentando-se ao lado de Carlos. Um centro onde possamos ensinar e aprender juntos. Carlos olhou para os campos de sua fazenda pensativo. Minha terra não é grande, mas pode servir. 3 meses depois, Esperança Verde era uma cidade diferente. Com o prefeito e o delegado presos, novas eleições foram realizadas. João Pereira, um professor que sempre defendeu o meio ambiente, tornou-se o novo prefeito. Minha primeira ação será criar um conselho municipal com representantes da cidade e da aldeia Guarani, anunciou João em seu primeiro dia no cargo. Precisamos tomar decisões juntos. Na fazenda Recanto das Araras, as mudanças eram visíveis. Carlos, seguindo os conselhos de Nhanderu, finalmente começou a tratar seu problema no coração. Combinava remédios tradicionais com visitas regulares ao hospital regional. O médico ficou impressionado com a melhora da minha pressão. Contou Carlos a Yara durante o café da manhã. Disse que as ervas do pajé ajudaram muito. Viu? Medicina Guarani e medicina dos brancos podem trabalhar juntas. Yara respondeu sorrindo. A fazenda agora recebia jovens guaranis todos os dias. Eles vinham aprender técnicas de plantio com Carlos, enquanto ele aprendia métodos tradicionais indígenas. Plantar conforme as fases da lua faz toda a diferença, explicou Carai, um jovem guarani, mostrando a Carlos como preparar o solo. Nossos ancestrais observavam o céu para saber o melhor momento para cada semente. Juntos, criaram uma horta comunitária maior que fornecia alimentos para a escola municipal e famílias necessitadas da cidade. Dona Conceição, agora com 72 anos, encontrou nova energia. 3 vezes por semana ia até a aldeia Iviporã ensinar português para os indígenas. A senhora pronuncia melhor que muitos da nossa aldeia. Elogiou uma anciã guarani, após Dona Conceição dizer algumas frases na língua indígena. Tenho ótimos professores, respondeu a velha professora, orgulhosa de suas novas habilidades. Na escola municipal, as crianças indígenas passaram a frequentar as aulas regularmente. Levavam seus conhecimentos sobre plantas e animais, enquanto aprendiam matemática e português. Hoje Pedro Guarani nos ensinou os nomes de 10 tipos diferentes de pássaros, contou entusiasmada Maria, uma aluna de 9 anos para sua mãe. Ele consegue imitar o canto de todos eles. Uma tarde, Yara chegou à fazenda com novidades. Seus olhos brilhavam de empolgação. Carlos, Rafael, o jornalista, conseguiu uma bolsa de estudos para mim em Campo Grande. Vou poder estudar direito. Carlos sentiu um aperto no coração, mas sorriu sinceramente. Seu sonho, não é? Estou feliz por você. Só vou se você prometer continuar o tratamento. Yara condicionou, séria. E virei todos os finais de semana. Antes de partir para a cidade, Yara organizou um grupo de jovens da aldeia e de Esperança Verde para documentar a recuperação das áreas desmatadas. Vamos fotografar o antes e depois, explicou ela. Mostrar como a floresta pode renascer quando a deixamos respirar.
O cacique Tupã e Carlos desenvolveram uma amizade que surpreendia a todos. O líder indígena vinha quase diariamente à fazenda e juntos planejavam o futuro. Nesta área vamos plantar árvores nativas, explicou Tupã, apontando para um mapa desenhado à mão. Temos sementes guardadas por gerações. E aqui podemos fazer um viveiro, complementou Carlos, para ensinar as crianças a cuidar das mudas desde pequenas. A casa de Carlos, antes silenciosa e solitária, estava sempre cheia. Crianças indígenas corriam pelo quintal, chamando-o de tio Carlos. Jovens da cidade vinham aprender sobre agricultura sustentável. Anciões guaranis sentavam-se na varanda para contar histórias antigas. No mercado da cidade, Antônio Ferreira também mudou. Após pedir desculpas a Carlos por ter duvidado dele, transformou seu estabelecimento. Estamos vendendo artesanato da Cooperativa Guarani, explicou orgulhoso a um cliente. São peças únicas, feitas à mão. Seu filho Marcos iniciou um curso técnico em manejo florestal na cidade vizinha. Aos finais de semana, aplicava o que aprendia nas áreas em recuperação. Quero ajudar a preservar o que resta da nossa floresta, contou ele a Carlos, enquanto plantavam mudas de ipê, e também recuperar o que foi destruído. Numa tarde ensolarada, Carlos sentou-se na varanda com trovão ao lado. Observava jovens guaranis ensinando crianças da cidade a fazer arcos e flechas de brinquedo. Seu coração, agora mais saudável, encheu-se de um sentimento que não sabia nomear. Teresa ficaria feliz em ver isso, murmurou para Trovão, que abanou o rabo como se concordasse. Falando sozinho, Carlos? Tupã apareceu sorrindo. Só lembrando da minha esposa. Ela sempre acreditou que pessoas diferentes podiam viver em paz. Tupã sentou-se ao seu lado. Sabe, Carlos, entre meu povo existe uma crença. Os que já partiram continuam caminhando conosco, vendo nossas ações. Teresa deve estar muito orgulhosa do homem que você é. Carlos e Tupã continuaram sentados na varanda conversando sobre Teresa e os antigos costumes guaranis. O sol começava a se pôr quando Tupã ficou sério de repente. Carlos, preciso falar algo importante com você. O que foi? Aconteceu algum problema na aldeia? Tupã balançou a cabeça. Não, nada disso. Consultei os anciãos da nossa aldeia sobre um assunto especial. Ele fez uma pausa. Gostaríamos de oferecer a você a possibilidade de adotar Yara legalmente como sua filha. Carlos arregalou os olhos, surpreso. Mas ela já tem 20 anos. E tem você como pai. Sim, mas entre nosso povo a família vai além do sangue. Você salvou a vida dela, cuidou dela como um pai. Yara também deseja isso. Ela me disse que encontrou em você o que nunca teve desde que sua mãe morreu. Um lar onde se sente completamente segura. Carlos não conseguiu conter as lágrimas. Ele, que raramente chorava, sentiu o rosto úmido. Seria uma honra, respondeu com voz embargada. O maior presente que eu poderia receber. Um mês depois, uma cerimônia especial foi preparada na fazenda Recanto das Araras. Sob uma grande mangueira enfeitada com fitas coloridas, Carlos e Yara participaram de um ritual que misturava tradições guarani e costumes brasileiros. O pajé Nhandero conduziu a primeira parte da cerimônia em Guarani. Depois, o novo juiz da cidade oficializou a adoção com documentos legais. Yara, mesmo sendo adulta, agora legalmente tinha Carlos como pai. Dona Conceição chorava abertamente durante a cerimônia. Sempre soube que você seria um pai maravilhoso, Carlos, disse ela, abraçando-o. Teresa estaria tão feliz. Para Carlos, era a realização do sonho de ser pai que nunca pôde realizar com Teresa. A festa continuou até o anoitecer, com comidas tradicionais guarani e pratos típicos de Esperança Verde. Durante as celebrações, Carlos conheceu Jurema, uma professora guarani de 40 anos que havia chegado recentemente para ensinar artesanato na escola da cidade. Seu trabalho com o meu povo é admirável, disse Jurema enquanto servia suco a Carlos. Ela tinha um sorriso tímido e olhos gentis. Apenas fiz o que qualquer pessoa decente faria, respondeu Carlos, encabulado com o elogio. Não faria. Jurema insistiu suavemente. Poucas pessoas têm coragem para enfrentar poderosos.
Menos ainda têm coração para acolher quem é diferente. Descobriram que tinham muito em comum. Jurema também era viúva, tendo perdido o marido para uma doença 2 anos antes. Como Carlos gostava da vida simples e de plantar. Nas semanas seguintes, Jurema passou a visitar a fazenda com frequência, ajudando no projeto da horta comunitária. Carlos esperava ansioso por suas visitas. Yara, que dividia seu tempo entre os estudos de direito em Campo Grande e os fins de semana na fazenda, logo percebeu o que estava acontecendo. "Você gosta dela, não é?" perguntou diretamente a Carlos numa tarde de sábado. "Não sei do que você está falando." Carlos tentou disfarçar. "Pai", Yara disse, testando a nova palavra que ainda soava estranha, mas reconfortante. "Você merece ser feliz. Não precisa ficar sozinho para sempre." A fazenda crescia e mudava. Com a ajuda dos guaranis, a casa foi ampliada usando técnicas tradicionais de construção mescladas com métodos modernos. "Esta sala maior será perfeita para receber os visitantes que vêm aprender sobre nossa parceria", explicou Carlos a Tupã enquanto trabalhavam juntos. O cacique Tupã, vendo o sucesso da união entre seu povo e Esperança Verde, convidou líderes de outras aldeias para conhecer o projeto. "O que fizemos aqui pode ser exemplo para todo o Brasil", disse Tupã a um cacique visitante. "Mostramos que é possível viver em harmonia." Carlos, superando sua timidez natural, recebia os visitantes e explicava como tudo começou com um simples ato de ajuda a uma jovem ferida. Até Trovão encontrou uma nova família. Numa tarde, o cachorro Caramelo apareceu na fazenda seguido por 3 filhotes abandonados que encontrara perto do rio. Para surpresa de todos, adotou os pequenos como se fossem seus. "Olha só", riu Yara, "Trovão também ganhou uma família." 6 meses depois do início de seu relacionamento, numa tarde de primavera, Carlos convidou Jurema para um passeio até a parte mais bonita da fazenda, onde havia plantado um jardim com flores que Teresa amava. Ali, nervoso como um adolescente, Carlos pediu Jurema em casamento. Ela aceitou sem hesitar, com lágrimas nos olhos. Quando contaram a notícia, Yara abraçou os dois com força. "Agora tenho uma mãe também." O cacique Tupã deu sua bênção ao casal, presenteando-os com um colar tradicional guarani, que simbolizava a união eterna. A cerimônia de casamento foi realizada em 2 momentos. Primeiro na pequena igreja da cidade, com Dona Conceição chorando na primeira fila, depois com rituais guarani na aldeia, celebrando a união não apenas de 2 pessoas, mas de 2 mundos. "Nunca imaginei que encontraria amor novamente", confessou Carlos a Jurema na noite do casamento. "A vida tem caminhos que não conseguimos ver", respondeu ela segurando sua mão. "Mas nossos corações sempre sabem por onde ir." Carlos e Jurema contemplavam o céu estrelado, compartilhando sonhos e esperanças para o futuro. Naquela noite, nenhum dos dois imaginou como suas vidas mudariam nos anos seguintes. 5 anos se passaram. A fazenda Recanto das Araras já não era mais a mesma. O que antes era uma pequena propriedade com plantações modestas de mandioca e milho, agora era um centro conhecido em todo o Brasil. "Professor, como sabemos quando a compostagem está pronta para usar?", perguntou uma estudante de agronomia de São Paulo durante uma aula prática. Carlos, agora com 50 anos e saúde recuperada, sorriu para o grupo de visitantes. "Quando a terra fica escura e cheirosa, sem restos de comida visíveis." Mas o jovem Carai pode explicar melhor. Ele é nosso especialista. Carai, um guarani de 25 anos, mostrou orgulhoso o composto perfeito que produziram juntos. Estudantes de várias universidades anotavam cada palavra. Todos os meses, novos grupos chegavam para aprender as técnicas desenvolvidas pela parceria entre Carlos e os guaranis. Na casa principal, agora ampliada com mais 3 quartos e uma sala grande para reuniões, Jurema organizava as refeições para os visitantes. "Estas verduras foram colhidas hoje de manhã", explicava ela, mostrando as cestas cheias de alimentos orgânicos. Tudo sem nenhum tipo de veneno. Trovão, já velho e com pelos brancos no focinho, dormia na varanda. Seus filhotes adotados, agora cães adultos, corriam pelo terreiro, ajudando a cuidar das galinhas e alertando quando estranhos se aproximavam. À tarde,
Um carro elegante parou em frente à fazenda. Yara desceu, vestindo um terno bem cortado. Aos 25 anos, ela era uma advogada respeitada em Brasília, onde lutava pelos direitos indígenas. "Pai, Jurema!" gritou Yara, abraçando Carlos e sua esposa. "Que saudade!" "Filha, como foi a viagem?" perguntou Carlos orgulhoso. "Cansativa, mas valeu a pena. Conseguimos uma vitória importante no Supremo Tribunal sobre demarcação de terras." Yara tinha se formado em Direito com notas excelentes e fundado a ONG Sementes do Futuro, que promovia a educação ambiental e defesa dos direitos indígenas. Dividia seu tempo entre a advocacia em Brasília e o trabalho na fazenda. "Marcos chegou ontem", contou Jurema, referindo-se ao noivo de Yara. "Está com seu pai ajudando na cooperativa." Marcos tinha se tornado engenheiro florestal e trabalhava no reflorestamento da região. O namoro com Yara, que começou durante os projetos da fazenda, resultaria em casamento em poucos meses. Em Esperança Verde, tudo estava diferente. A cidade, antes pequena e preconceituosa, agora era conhecida nacionalmente como exemplo de convivência harmoniosa entre diferentes culturas. "Vendemos todo o artesanato da semana passada", comemorava Antônio em seu mercado, agora transformado em uma grande loja que incluía produtos indígenas. "Os turistas adoram as peças Guarani." Na escola municipal, crianças indígenas e da cidade estudavam juntas. Todas aprendiam português e Guarani desde o primeiro ano. "Hoje vamos aprender sobre as constelações segundo a visão Guarani", anunciava a professora para uma classe atenta. "E depois vamos comparar com a astronomia que estudamos no livro." Ao anoitecer, dezenas de carros chegavam à fazenda Recanto das Araras. Era o dia da celebração dos 5 anos da Grande Aliança, como chamavam o dia em que os guaranis vieram defender Carlos. O cacique Tupã, agora com cabelos completamente brancos, mas ainda forte, chegou montado em seu cavalo. Nos últimos anos, ele preparava gradualmente um sucessor, mas ainda liderava seu povo com sabedoria. "Meu amigo Carlos", cumprimentou ele, descendo do cavalo com ajuda. 5 anos desde aquela manhã que mudou tudo. Centenas de pessoas se reuniram no grande terreiro da fazenda. A área que antes havia sido devastada pela madeireira Progresso, agora estava replantada com árvores nativas. As árvores jovens cresciam fortes, já formando uma nova floresta. O rio, antes contaminado pelos produtos químicos da madeireira, agora estava limpo novamente. Peixes nadavam em suas águas cristalinas que serviam tanto para a aldeia quanto para a cidade. João Pereira, reeleito prefeito de Esperança Verde, tomou a palavra. "Estamos aqui para celebrar não apenas uma amizade entre povos, mas um novo modo de viver. Nossa cidade cresceu. Temos mais empregos agora do que quando a madeireira estava aqui. E o melhor, são empregos que não destroem, mas preservam nossa natureza." Nhanderu, o velho pajé que havia tratado o coração de Carlos, agora muito idoso, abençoou a todos com cantos sagrados. Por fim, todos pediram que Carlos falasse. Tímido como sempre, ele hesitou, mas Jurema e Yara o encorajaram. Subindo num pequeno palco improvisado, Carlos olhou para a multidão e encontrou palavras simples. "Não sou bom com discursos, mas aprendi algo importante nestes anos. A terra não tem dono. Nós é que pertencemos a ela. Quando cuidamos da terra juntos, ela cuida de todos nós." Aplausos ecoaram pela fazenda. Depois, música e dança continuaram pela noite. O Recanto das Araras, antes um lugar de solidão, agora transbordava de vida e esperança. Carlos, observando tudo com o trovão ao seu lado, sentiu uma paz profunda. No céu, a primeira estrela da noite brilhou intensamente. Teresa estaria orgulhosa.